Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui para falar sobre mercado financeiro, falar sobre as notícias, política, economia e deixar você bem informado sobre o fechamento do mercado no dia anterior e o que esperar para o mercado hoje e, obviamente, aí para o restante da semana. Hoje, dia 2 de março de 2021, o nosso 60º Morning Call ao vivo. Lembre-se que todos os dias você consegue aí acompanhar ao vivo e depois gravado todo esse material aí no YouTube e nas redes sociais. E se você quer receber esse material todo aí por WhatsApp, inclusive um material em PDF para você acessar a qualquer momento do seu dia, manda uma mensagem para mim aqui ou direto lá no @francescwagner no Instagram, que eu te encaminho um dos nossos links de grupos de WhatsApp para que você possa aí realmente aí receber esse material antes das 7 horas da manhã. Vamos falar um pouquinho aí sobre o mercado no dia de ontem. O mês de março ele começou aí dando ânimo para os investidores, o mercado estava de bom humor, o mercado global subindo muito bem desde a manhã de ontem. Nós já falávamos aqui sobre os índices futuros logo cedo na manhã de ontem, com boas altas aí em Estados Unidos, Europa e também no mercado asiático, principalmente aí por conta do ânimo dos investidores e depois do discurso de Janet Yellen e Joe Biden lá sendo otimistas em relação à aprovação do pacote de estímulos econômicos de 1,9 trilhões de dólares. Além disso, o PMI da indústria lá na Europa, principalmente, veio acima do esperado, trazendo mais otimismo aí para o mercado. E como nós já falávamos ontem também, a aprovação para uso emergencial da vacina da Johnson Johnson lá nos Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos, né, já vacinou em mais de 20% da população. E aí, se formos fazer um comparativo direto, aí o Brasil mal 3,3 ou 3,2%, se não me falha a memória, da população vacinada até o momento. Então, obviamente, existe essa distorção econômica também. Entretanto, aí, como nós falamos ontem, né, infelizmente o noticiário interno ele podia ofuscar um pouco aí desse brilho que veio aí do mercado internacional. E foi exatamente o que aconteceu. As notícias internas acabaram fazendo com que o índice Ibovespa perdesse muita força aí no período da tarde, principalmente aí quando houve a notícia de que o presidente Jair Bolsonaro fez um decreto para isentar PIS e COFINS do combustível diesel, especificamente, não da gasolina, e do gás de cozinha. Obviamente, para que as contas fechem, ele tinha que aumentar impostos em outros lugares. E aí, principalmente, foi na contribuição social sobre lucro líquido das instituições financeiras, dos bancos, que subiu de 20% para 23%, que deve subir no caso, né? Com essa MP. Além disso, mudanças aí na questão de valor dos veículos para isenção de IPI aos portadores de necessidades especiais, né, aqueles veículos de PCD, e redução de incentivos para a indústria petroquímica. Com isso tudo, principalmente aí os bancos despencaram no período da tarde e nós tivemos com isso aí um índice Ibovespa ficando bem abaixo daquilo que nós imaginávamos quando olhávamos para o mercado durante o dia. O fechamento aí no dia 1º, então, a bolsa ficou, o índice Ibovespa ficou com alta de 0,27 a 110.334 pontos. Lembrando aqui que, como eu falei, ultrapassou os 2,5% de alta em alguns momentos no dia de ontem, né? O dólar teve uma queda de 0,08%, então estável, nem mudou a segunda casa decimal, continua na casa de R$ 5,60. Nasdaq teve alta nos Estados Unidos ali de 3,01%, só para ter um parâmetro aqui de como o mercado internacional bombou no dia de ontem, e Nasdaq fechou com 13.588 pontos. S&P também forte alta de 2,38%, fechando a 3.901 pontos, e Dow Jones com alta de 1,95%, fechando aí a 31.535 pontos.
Olhando aí para a Europa, o euro aí teve alta de 0,21%, fechando a R$ 6,72. Alemanha com alta de 1,64% a 14.012. França com alta de 1,57% a 5.792 pontos. Reino Unido com alta de 1,62% a 6.588 pontos. E na Ásia também mantivemos aí a mesma realidade. Coincidentemente, as duas bolsas asiáticas, China e Japão, com alta de 2,41%, China a 14.857 pontos e Japão se aproximando novamente aí dos 30 mil pontos, chegando a 29.663 pontos. Olhando para o cenário de cripto, o Bitcoin ontem teve alta de 7,64% e o Ethereum alta de 8,74%. Petróleo futuro, que ontem nós falávamos que ele estava em alta de mais de 1%, acabou tendo uma leve queda no dia de ontem. O Brent fechou a 63,36 dólares o barril e o WTI a 60,20 dólares o barril. Obviamente, essa semana aí muita coisa deve acontecer por conta aí da reunião da OPEP, né, Associação dos Produtores de Petróleo. Vamos ver aí o que será definido na reunião da OPEP. O índice VIX, S&P 500 VIX, que é o índice do medo, teve nova queda no dia de ontem, ali fechando com 16,46% de queda no índice do medo, a 23,35 pontos. Os metais, tivemos queda no ouro, alumínio e ferro. O ouro aí fechando, o ouro futuro a 1.723,10 dólares, o alumínio a 2.121,50 cents de dólar e o ferro a 167,23 cents de dólar, o fechamento do dia de ontem, dia 1º de 3 de 2021. Nosso fechamento com as principais altas, ontem nós tivemos forte alta aí de Prio 3 a 5,52%, fechando aí a 88,23%. Rapvida 5,29% de alta, 16,32%. Klabin 11 fechando com 4,37% de alta a R$ 30,76 e Vale fechando a 98,57 com alta de 4,28%. JBS aí fechando a quase 4% de alta, 3,91 a R$ 26,83. Talvez você esteja se perguntando aqui, e aí já vou responder. Ontem, se você acompanhou o mercado, nós tivemos aí a rede Açaí subindo aí quase 400%, mas ela não está dentro do índice Ibovespa ainda, né? Então, por isso nós aproveitamos sempre as principais altas do índice Ibovespa aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Vamos falar um pouquinho também sobre a questão de Açaí, até porque Pão de Açúcar, né, Pecar 3, foi a principal queda no dia de ontem, fechando com 65,84% de queda. Esse não é o valor da ação, exatamente 65,84% de queda. Pão de Açúcar fechou aí a 23,33%. Lembrando que, como a gente falou ontem pela manhã, né, ontem foi a estreia de Açaí, né, a rede de atacadistas que fazia parte do grupo Pão de Açúcar, e houve uma cisão, um rompimento aí das duas empresas, e a Açaí ingressou na bolsa ontem, tendo quase 400%, na verdade chegou a passar em alguns momentos de 400% de alta e fechou, se não me falha a memória, em 376% de alta no dia de ontem. Obviamente essa oscilação ela diz respeito basicamente à diferença de preços aí das duas, com a saída de Açaí do grupo Pão de Açúcar, né? O valor referente às ações de rede da Açaí, eles passaram para as ações agora listadas como Açaí, com um S só 3, que está na B3 desde ontem, e caiu obviamente aí o índice de Pecar 3, que é Pão de Açúcar.
Ontem nós também tivemos aí forte queda de Cielo aí que está difícil se recuperar. Até recentemente aí um dos diretores da Cielo disse que a Cielo não é mais uma operadora de adquirência, né, das maquininhas, mas sim uma empresa de tecnologia. Então espera-se aí um resultado diferente de Cielo, mas ainda não aconteceu. Cielo aí tem sofrido com as fortes concorrências e fechou com 6,11% de queda no dia de ontem a 3,38. E Dux 3, queda de 4,61% a 28,73%, e Pera Pharma com 4,05% de queda a 31,45%, e Sabesp SBSP3 a 35,43%, com queda de 3,72%. Sabesp aí que não desenvolve, não desenrola, imaginávamos um resultado bem diferente após o marco do saneamento também, né? Falando aí de agenda econômica, hoje nós temos divulgação do índice de preços ao produtor aqui no Brasil. A agenda internacional tem as vendas do varejo na Alemanha, desemprego em geral, vários índices de desemprego na Alemanha, índice de preços ao consumidor na zona do euro, o IPC, né? Estoque de petróleo bruto nos Estados Unidos, que juntamente aí com as reuniões da OPEP devem mexer com esse mercado nessa semana. Divulgação do índice Redbook nos Estados Unidos. Esse índice basicamente ele mede aí a diferença, a oscilação ano contra ano das vendas no varejo, ou seja, referente a fevereiro de 2020 com fevereiro de 2021. Esse índice ele mede aí o crescimento ou, no caso, retração de vendas de varejo lá nos Estados Unidos. Esse indicador ele é feito basicamente aí com as principais redes varejistas lá dos Estados Unidos, é feita a pesquisa e analisado a venda no ano anterior e no ano corrente para divulgar esse índice Redbook lá nos Estados Unidos, que automaticamente ele vai mostrar aí um crescimento ou não do mercado, principalmente porque quando nós falamos de economia norte-americana tem um forte viés de consumismo, né, de gastos em geral, e com certeza esse índice é importante você ficar de olho no dia a dia. Hoje nós também temos discurso de Brainerd e a Mary Daly, são membros do FOMC, que é basicamente o Copom lá nos Estados Unidos, e a Mary Daly, ela também é presidente do Fed lá de São Francisco. Eles devem falar aí sobre políticas monetárias e sobre indicadores aí para os próximos meses. Falando um pouquinho de política, os governadores em geral têm pedido aí um toque de recolher nacional para o presidente Jair Bolsonaro a partir das 20 horas para conter um pouco da pandemia do coronavírus e tentar aí amenizar a situação das UTIs a nível Brasil, que mais da metade das capitais brasileiras estão em estado crítico de ocupação das UTIs. O presidente Arthur Lira, presidente da Câmara, né, prometeu uma pauta em defesa do agronegócio. Ele estava sendo cobrado aí, principalmente pela bancada do agro, e prometeu ter uma pauta forte em defesa do agronegócio. A MP, a medida provisória da privatização da Eletrobras, está sendo extremamente questionada, já tem mais de 500 emendas, no total são 570 emendas já a essa medida provisória, e algumas das discussões estão principalmente em redução do caixa do Tesouro. Dentro da medida aí de privatização, da medida provisória de privatização da Eletrobras, existe um processo de injeção de capital até o final desse ano, principalmente aí, para que a empresa fique estável e possa ser vendido ao mercado com boas ofertas aí de compra nesse momento de privatização. Com isso, obviamente, e com todo o cenário em que o Brasil e o mundo passam hoje, isso poderia reduzir muito o caixa do Tesouro e por isso tem sido extremamente questionada. Inclusive o PDT, ele foi ao Supremo para derrubar essa medida provisória, não é da Petrobras, desculpa que acabei digitando errado, e sim da Eletrobras. Então aí, aquilo que a princípio trouxe bastante regozijo ao mercado na semana passada, agora está sofrendo bastante aí dentro dos bastidores da Câmara e do Senado para possível aprovação dessa medida provisória e principalmente aprovação aí no futuro da privatização da Eletrobras. E finalmente
finalmente, entre aspas, né, não é uma notícia positiva, mas o ministro Paulo Guedes e toda a sua equipe econômica descartaram completamente a retomada no primeiro trimestre de 2021. Muita gente já via isso acontecendo, né? Mas o ministro Paulo Guedes, em entrevista, disse aí que, principalmente aí por conta das medidas de restrição à circulação, que tem acontecido em diversos lugares, e a demora na vacinação. Lembrando, como eu falei lá atrás, o Brasil aí teve dificuldades na aquisição de vacinas e até agora foi menos de 3,5% da população que já foi imunizada. Por conta disso tudo, aí, o ministro Paulo Guedes disse que descarta completamente a retomada econômica no primeiro trimestre de 2021. Falando um pouquinho de economia, ontem nós tivemos divulgação do relatório Focus, que pega aí a mediana, principalmente, aí, dos principais especialistas do mercado e das instituições financeiras, e um resuminho aqui do que é mais relevante para 2021. Houve nova expectativa de alta para o IPCA, que é a inflação no Brasil, inflação do varejo, chegando aí a 3,87%, na opinião da mediana, certo, dos especialistas que votaram. Um aumento também do IGPM, que é a inflação mais voltada para o atacado, chegando a 8,8%. Lembrando que no ano passado o IGPM já descolou bastante, e principalmente aí os índices de aluguel e outros índices que são vinculados à inflação do IGPM tiveram uma alta gritante no ano passado, e a princípio teremos uma nova alta forte no ano de 2021. E a manutenção do crescimento do PIB, que havia sido alterado na semana passada para 3,29%, mantiveram essa ideia, e manutenção da taxa de câmbio, o dólar aí a R$ 5,10. Essas foram as principais informações aí do relatório Focus. Obviamente aí muita coisa pode acontecer ainda, principalmente porque em breve temos reunião do Copom para definição aí da meta Selic e políticas monetárias. Notícias boas aí, a Fiocruz entrega esse mês de março 15 milhões de doses de vacina. Lembrando que a Fiocruz, né, juntamente aí com o Instituto Butantan, aí são as principais aí, frentes aí na produção de vacina para imunização aí da população brasileira. A China fez uma preocupação, ela lançou como uma preocupação, na verdade, mas fez uma acusação também em relação a bolhas no mercado europeu e nos Estados Unidos. Isso, obviamente, aí mexe com o humor dos investidores, e hoje aí as bolsas mundiais já estão aí operando em direções opostas, muito aí também por conta dessa acusação aí do governo chinês. A balança comercial brasileira apresentou o pior resultado desde 2015, desde abril de 2015, tivemos aí um superávit de 1,152 bilhões, mas ainda foi um resultado bem ruim, pensando principalmente aí nas possibilidades de entrada de recurso no Brasil, recurso estrangeiro, né? E principalmente aí com a realidade do valor da moeda estrangeira, o que favorece, obviamente, aí toda a entrada de moeda estrangeira no país. Buscamos aí algumas informações, e aí nós já lembramos que recente aí, até por conta do que aconteceu na Petrobras, vários investidores tiraram dinheiro do país, e com isso nós apresentamos esse resultado bem ruim aí, ou seja, pior do que 2015. Empresas de turismo, né, que acabaram sofrendo muito fortemente aí por conta da pandemia, principalmente aí as empresas de cruzeiro, criaram uma alternativa aí para o pós-Covid, e a ideia é justamente aí ter um cruzeiro de vários meses, né, após a pandemia. A princípio, os 2 navios com quase 1.000 pessoas aí, que foram lançados com essa ideia, em menos de 2 semanas tiveram as vendas todas concluídas, e a ideia é que esses 2 cruzeiros e outros que irão surgir comecem lá no final do ano de 2021. Até lá esperamos, obviamente, que já tenhamos uma situação bem melhor em relação à pandemia do coronavírus.
Fechando a parte econômica, nós tivemos aí no mês de fevereiro o pior mês dos últimos 3 anos em relação à venda de veículos. E lembrando que, como eu sempre digo aqui, aquele slogan da Ipiranga, né? Brasileiro é apaixonado por carro e é uma grande realidade. Já trabalhei nesse mercado também. E um dos balizadores de economia, juntamente aí com, obviamente, a construção civil, que movimenta muita coisa no país, é a venda de veículos. Mesmo porque, como eu falei, o brasileiro gosta de trocar de carro, sempre tem pessoas aí atrás de novos veículos. E nesse momento, além da crise econômica em relação a questões financeiras, o país passa por um momento aí de falta de veículos. Ontem não noticiamos aqui, mas a Chevrolet, lá do Rio Grande do Sul, de Gravataí, parou a produção por falta de peças. Isso tem acontecido aí em diversas outras marcas aí que não existe insumo para produção suficiente aí de veículos e obviamente as marcas têm aí priorizado alguns modelos em detrimento de outros. Falando aí um pouquinho do mercado corporativo, a gente já falou um pouquinho ontem, né? Um pouquinho antes aí sobre a relação Açaí e Pão de Açúcar, né? Que após a cisão caiu quase 70% as ações de Pão de Açúcar, do grupo Pão de Açúcar, e Açaí 3, que é o ticket aí para você que tem interesse de acompanhar as ações de Açaí, subiu quase 400%. Lembrando que aqui nós não fazemos recomendação de compra, muito pelo contrário, a gente está apenas noticiando algo que abalou o mercado ontem, porque 400% em um único dia, né, 300 e pouco, mas quase 400%, é algo fora do comum. Pela primeira vez em 5 anos, Petrobras está fora das indicações de casa de análise para o mês de março. Nos últimos 5 anos, aí, era uma das empresas que figurava entre as principais recomendações de compra e ela está fora nesse mês de março. É a primeira vez que isso acontece em 5 anos. Alpargatas, né? Alpargatas, que é a marca ali das Havaianas, teve toda aquela reestruturação ali nos anos 2000, final dos anos 90 e início dos anos 2000, e se reinventou, é uma das marcas mais queridas aí, mundo afora, as Havaianas. Alpargatas bateu recorde de vendas no quarto trimestre de 2020, mesmo em meio à pandemia. Hoje, importante ressaltar, nós temos aí divulgação de resultados de Eternit, Santos Brasil e Via Varejo, né? Via Varejo aí que é uma das empresas que mais oscila na Bolsa Brasileira, e Santos Brasil que também tem tentado aí recuperar mercado desde o início aí da pandemia. E uma notícia negativa que nós temos novamente: a Sony deixará de vender equipamentos no Brasil, como câmeras, TVs e equipamentos de áudio. A continuação do PlayStation, então você, assim como eu que gosta de jogar um Play, né, pode ficar tranquilo que esse continua sendo vendido, mas diversos outros equipamentos vai parar a venda, inclusive aqui no Brasil. No ano passado, se não me falha a memória, março ou abril do ano passado, ela já havia dito que iria descontinuar suas atividades, mas a questão de produção no Brasil, e agora por uma questão talvez logística e de realocação da empresa, ela deixa de vender esses equipamentos também aqui no país. Falando um pouquinho agora sobre índices futuros, vamos dar uma olhadinha aqui nos índices futuros. Nós temos nesse momento 6h17 da manhã, né? Índices futuros norte-americanos todos em queda, exceto o S&P VIX, que é o índice do medo, né? Que sobe quase 1,2%, mas nós temos nesse momento aí S&P com queda de 0,68, Nasdaq com queda de 0,73, e basicamente o que nós temos aí oscilando entre um pouco negativo, 0 a 0, e positivo são as bolsas europeias. O DAX tem oscilado aí entre uma leve queda e possível alta, e também a bolsa francesa e a bolsa do Reino Unido tem oscilado aí também com leves quedas e possíveis ganhos. Olhando para o mercado asiático, também temos queda nesse momento aí nas bolsas chinesas e japonesas, e provavelmente devemos ter um cenário semelhante no Brasil. Ontem o Brasil perdeu a chance aí de brilhar um pouco mais aí por conta do cenário interno. Tomara que nós conseguíssemos aí
trazer um pouco desse brilho de ontem, mas provavelmente aí o noticiário interno e obviamente tudo que acontece fora do país, com as principais bolsas mundiais oscilando entre pequenas quedas e leves ganhos, devemos ter uma realidade muito semelhante aqui no país. Mais um dia, mais uma terça-feira, mais um Morning Call. Muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se que todos os dias, a partir das 5h50 da manhã, nós estamos aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e se você quer receber esse material todos os dias no seu WhatsApp, inclusive o material em PDF, para que você tenha acesso a todas essas informações e um pouco mais, me peça lá no @Francesc Wagner que eu te mando o link de um dos nossos grupos ou diretamente aqui no YouTube e eu deixo o link aí para vocês. Um abraço, boa terça-feira, bons negócios e nos vemos novamente amanhã. Tchau, tchau.